Estamos aqui mais uma vez, sou Márcio Nogueira, com a professora Ana Campagnolo, que recentemente teve um encontro aqui também no Burke Instituto com o Wagner Lima, falando sobre a situação da perseguição, da hostilidade no meio universitário, daqueles que, como professores, alunos, estão sofrendo algum tipo de dificuldade para ter as suas ideias, seus pensamentos aceitos, até para produzir trabalhos científicos. E isso sabemos que não é uma coisa específica que tem acontecido com você. Realmente, isso não é só comigo, e principalmente depois que eu apareci denunciando o que aconteceu comigo, divulgando como se faz um processo para reaver seus direitos violados, recebi muitas mensagens, contato, ligações de outros estudantes de universidades de todo o Brasil reclamando das mesmas questões, da mesma perseguição, até casos muito mais graves do que o meu, só que com menos preparo, o que não possibilitou que essas pessoas conseguissem levar adiante uma restituição de direitos. Mas isso não acontece só com alunos, também tem acontecido com os professores que demonstram uma posição ideológica ou política que desagrada a maioria do corpo docente. Isso acontece em escolas de nível básico, fundamental e médio, com os professores que sofrem pressão do sindicato, órgãos sindicais, para que eles cedam as pautas esquerdistas, e também aconteceu recentemente com o professor universitário Itamar Flávio, que ao publicar um livro em coautoria com a Suelen, chamado Golpe de 64, um livro que pretendia trazer uma abordagem diferente daquela habitual entre os professores esquerdistas, começou a sofrer difamação, perseguição, discriminação dos seus colegas que rechaçaram sua participação na universidade, assinaram um abaixo-assinado pedindo que ele fosse exonerado do cargo, que as suas aulas fossem canceladas. Então é um caso muito triste, e é realmente muito triste, que isso tenha chegado a esse ponto. Esse tipo de linchamento, porque a palavra é pesada, é dura, mas esse tipo de linchamento de reputações, inclusive de professores universitários, ele é um processo que não é um processo inocente, Nós sabemos que há toda uma teoria do marxismo cultural baseada no foco e no modo da ação, uma vez que, tendo o marxismo falhado e sido contraditado pela história, deixou de ser algo que pudesse ser uma luta armada de armas em fábricas como Gramsci, que invadiu fábrica, fez barricadas, e passou a ser uma luta em outra esfera, com outras armas. Isso aconteceu aqui no Brasil, e em que período teria acontecido essa mudança de uma luta armada ou não para uma luta ideológica? Realmente foi isso que aconteceu. Houve uma luta armada comunista dos marxistas aqui no nosso país, que foi imediatamente sufocada pelo golpe, chamado Golpe de 64, com o início do regime militar, e houve a consolidação de uma migração de campo quando isso aconteceu. A partir do momento que os militares tiveram que prestar atenção nessas guerrilhas violentas, nesses atentados terroristas, como inclusive aqueles dos quais participou a nossa ex-presidenta Dilma Rousseff, com assaltos, como o assalto ao cofre do governador Adhemar de Barros, com assassinatos, explosão de bombas em quartéis, roubo de munição. Inclusive, o ex-marido da presidente Dilma confessou que roubava fuzis em delegacias. Então, essas atitudes completamente criminosas e terroristas chamaram a atenção dos governantes durante o regime militar. Isso fez com que houve um descuidado, um despreparo para pensar nas outras esferas, nos outros âmbitos. E isso fez com que esquerdistas, marxistas, migrassem para o campo midiático, para o campo educacional, tanto na universidade quanto na educação básica. E eles começaram a ocupar espaços, montando grupos de jornalistas, grupos de professores, formando novos professores que os substituíssem, e dessa forma chegamos a essa hegemonia esquerdista, marxista, principalmente nas áreas relacionadas às ciências humanas. Agora, me parece que quando você fala de que houve um descuido, quer dizer que poderiam os intelectuais que fossem contrários a essas ideologias belicosas, que eles também se furtaram de preparar uma geração de outros intelectuais e fizeram uma espécie de autoexílio, Como alguém está tomando conta pela dita força, isto é,
com auxílio de algum tipo de repressão, entre parênteses, como você fala, então não haveria necessidade de ter pensadores que derrubassem essas ideologias, porque elas acabaram penetrando nas diversas esferas da sociedade e muitos líderes que hoje nós reconhecemos que nós precisaríamos ter no campo liberal, no campo conservador, esses líderes desapareceram. Nós ficamos órfãos, houve um autoexílio e esse despreparo causa então esse mal que você está fazendo numa proporção que só se observa quando a gente começa a ver os resultados globais na nação. E esse autoexílio aconteceu também nas igrejas. Inclusive tem um livro muito bom, lançado recentemente no meio protestante, do pastor Jonas Madureira, e que se chama A Inteligência Humilhada. E nesse livro tem um capítulo que eu gosto muito especialmente, que é o capítulo sobre a traição dos teólogos. Não é exatamente sobre isso que ele fala, mas o parâmetro é basicamente o mesmo. E lá ele explica pra gente que os teólogos, os cristãos, os intelectuais conservadores, os intelectuais que têm apreço pelas escrituras, foram abandonando certos campos que eram mais sociais, mais científicos, e foram, como o senhor disse, se autoexilando, fechando-se num clube de cristãos e deixaram a sociedade à revelia, né, ao interesse desses grupos que tomaram o Brasil. E isso também me lembra de um outro livro excelente do Percival Pugina, um jornalista muito incrível aqui do Brasil, que está nessa luta. Muito bem conhecido, né? Isso, que inclusive também escreveu um livro com esse nome, né? A Tomada do Brasil pelos Maus Brasileiros. Então, essas duas indicações de leitura aqui nesse vídeo ajudam a entender por que nós perdemos tanto espaço. Importante lembrar que essas colocações da professora Ana Carolina, e que nós estamos tendo uma oportunidade de falar aqui no Buck Instituto, elas lembram a responsabilidade de uma geração de líderes nas diversas esferas, nas universidades, nas igrejas, nas ocupações, nas posições de poder, de que haja uma revisão da atitude de autoexílio, isto é, nós deixamos de ocupar um espaço que é nosso, e eu também, em outras atividades que tenho como pastor evangélico, recebo, Ana, muitos pais envergonhados, em que eles dizem, pastor, meu filho, minha filha, eles abandonaram a fé, eles deixaram de ter as suas convicções, e os pais passam, assim com um sorriso amarelo, a dizer, eu entendo, é assim mesmo, etc., porque eles se sentem desamparados. E não vai aqui, assim como a gente não demoniza a instituição pública, a gente também não quer acusar pastores, nem igreja, nem pais, mas precisamos fazer um meia-culpa de que nós nos ausentamos e precisamos recuperar a presença do nosso pensamento, do pensamento conservador, do pensamento que valoriza que a vida das pessoas tem que ter essencialmente algo que nós chamamos liberdade. E eu quero ouvir uma palavra final sua sobre isso. Exatamente sobre liberdade, exatamente por essa necessidade que surgiu o Burke Instituto Conservador, e neste vídeo, assim como em vários outros dessa série, você vai saber um pouco mais sobre o nosso conteúdo. Então, se você ainda não conhece e quer saber mais sobre isso que eu e o pastor conversamos aqui, sobre a hegemonia cultural, sobre a guerra cultural, o marxismo cultural, visite nosso site, burkeinstituto.com, acompanhe nossa página, curta aqui no Facebook, procure nosso Instagram também e fique de olho nas nossas comunicações através das redes sociais.